Você sente isso? Alguma coisa mudou no cenário político e ninguém está explicando direito o que está acontecendo. As pesquisas mais recentes mostram um Brasil dividido, mas o que está por trás desses números é ainda mais perturbador, porque pela primeira vez em muito tempo, Lula não parece mais imbatível, e isso muda tudo. Durante anos, a narrativa foi sempre a mesma. Lula lidera, Lula é favorito, Lula volta com facilidade. Mas agora, os próprios números começam a contar outra história. Uma história de desgaste, de rejeição crescente, de perda de controle. E a pergunta que começa a surgir, ainda em silêncio, é simples. Será que já virou? A explicação mais comum que você vai ouvir é previsível. Fake news, desinformação, ataques coordenados. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Isso não explica mais nada, porque esse tipo de estratégia sempre existiu e sempre afetou os dois lados. Não é isso que decide a eleição. O que decide é percepção. E a percepção está mudando. Existe um movimento acontecendo, lento, mas constante, e ele passa longe das narrativas oficiais. Lula está cada vez mais restrito à própria base, e isso é um problema fatal, porque eleição no Brasil não se ganha só com base ideológica, se ganha no centro, e é exatamente aí que ele está perdendo terreno. Pensa comigo, políticas voltadas para sindicatos, propostas específicas de esquerda, discursos cada vez mais ideológicos, tudo isso fortalece quem já apoia, mas não conquista quem está no meio, e eleição é decidida por quem está no meio. Enquanto isso, do outro lado, algo começa a se organizar, ainda de forma imperfeita, ainda com conflitos internos, mas com uma vantagem poderosa, o sentimento de alternativa. E é aqui que nomes como Flávio Bolsonaro começam a crescer, não necessariamente por proposta, mas por contraste. E quando uma eleição vira um contraste, ela deixa de ser racional, ela vira emocional. O Brasil hoje não está apenas dividido. Ele está em estado de tensão, sem terceira via, sem espaço para neutralidade. E isso cria um cenário extremamente perigoso para quem tem alta rejeição. Porque rejeição não se reduz fácil. E tempo está acabando. Agora entra um detalhe que quase ninguém está olhando. A tentativa de repetir estratégias antigas. Mais gasto público, mais benefícios, mais incentivos econômicos. Só que dessa vez, o impacto é menor. Porque o eleitor mudou. Ele não reage mais da mesma forma. E enquanto isso, novos escândalos continuam surgindo. Pequenos, grandes, não importa. O efeito é cumulativo. E a confiança vai sendo corroída aos poucos. Agora presta atenção nisso. Essa eleição começa a se parecer com outra, quando Lula ainda era visto como radical demais, e isso afastava o eleitor médio. Com o tempo, ele aprendeu a suavizar essa imagem, construiu alianças, criou pontes, se aproximou do centro. Mas agora, parece estar fazendo o caminho inverso. E isso cria um paradoxo. Para manter sua base, ele precisa radicalizar. Mas para vencer eleição, ele precisa moderar. E não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Enquanto isso, o centro político, que já foi decisivo, se afasta. Porque o centro não é fiel, o centro é pragmático. Ele vai para onde sente segurança. E hoje, essa segurança está em dúvida. E tem mais um fator crítico: a ausência de figuras que davam equilíbrio. Antes, havia nomes que transmitiam moderação. Hoje, essa ponte está enfraquecida. E isso aumenta ainda mais a percepção de polarização. Do outro lado, a estratégia é clara: explorar desgaste, explorar rejeição, explorar escândalos e deixar o tempo fazer o resto. Se isso te parece familiar, não é coincidência. Em 2018, disseram que Bolsonaro não sobreviveria à campanha, que as polêmicas destruiriam sua candidatura. Aconteceu o contrário.
Quanto mais atacado, mais crescia. E agora, o mesmo padrão começa a aparecer. Ataques intensos, críticas constantes, tentativas de descredibilização, mas com um efeito inesperado: fortalecimento. E enquanto isso, uma última narrativa começa a ser preparada. Uma explicação antecipada para uma possível derrota. Culpar fatores externos. Culpar forças globais. Culpar conspirações. Porque admitir erro não é uma opção política viável. Mas aqui está a pergunta que realmente importa. Se não é fake news, se não é conspiração, se não é acaso, então o que está acontecendo? Talvez a resposta seja mais simples do que parece. O eleitor mudou. E quem não percebe isso a tempo, fica para trás. Agora me diz, você acha que essa virada já começou? Ou ainda pode mudar? Comenta aqui embaixo. E se você quer entender, antes de todo mundo, os movimentos que realmente definem o jogo, inscreve-se no canal. Porque aqui, você não recebe notícia. Você recebe o que está por trás dela.